A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Deus tem uma palavra para a tua vida, para o teu coração. Se você crer, tome posse e receba em nome de Jesus. Palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A palavra do Senhor nos relata que veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo a Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce. Desce aonde? A casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor, ele tinha um propósito com Jeremias, para que ele viesse descer na casa do oleiro. O Senhor tinha algo para falar para Jeremias. Jeremias, ele precisava se colocar na posição certa para descer a casa do oleiro. Ele precisava se colocar de pé. Se o Senhor disse: levanta-te e desce a casa do oleiro, então é porque Jeremias não estava na posição certa para descer a casa do oleiro. Então primeiro ele tinha que levantar. Ele levantou e desceu a casa do oleiro. Quando ele desceu a casa do oleiro, a palavra do Senhor nos relata que Jeremias, ele observa, ele contempla que o vaso que estava nas mãos do oleiro se quebrou, mas quebrou nas mãos do oleiro. Jeremias, ele ali contemplou que o vaso de barro que o oleiro estava fazendo, que estava sobre as rodas, quebrou-se nas mãos do oleiro. E o Senhor diz, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: ei Jeremias, assim como fez o oleiro com este barro, com este vaso, assim sou eu, o que faço com os meus vasos de barro. Porque a cena que Jeremias contemplou ali foi o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro. E quando o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro, Jeremias, ele contempla que o oleiro pega aquele vaso que quebrou e começa a fazer ele refazer novamente, da forma que o oleiro bem entendeu fazer, da forma que ele achou melhor aos seus olhos fazer. Ei, e assim é o Senhor comigo e com você. Somos vasos de barro nas mãos do oleiro. E se em algum momento você se encontra quebrado nas mãos do oleiro, não se preocupe, porque ele vai te refazer. E dos teus cacos irão surgir uma nova história, um lindo testemunho que você irá contar, e o nome do Senhor será glorificado. Livro de Isaías capítulo 64, versículo 8 nos diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Você é obra das mãos do Senhor. Ei, não se preocupe se você está quebrado, mas se você está quebrado nas mãos do Senhor, ele vai te refazer. Você deveria se preocupar sim, se você tivesse quebrado fora das mãos do Senhor, longe. Mas ele é o Deus de misericórdia. Ele é o Deus de misericórdia que pega o vaso que se quebrou e pega este vaso. Ele não trabalha com cola, ele não trabalha com remendo. O Senhor, ele refaz o vaso novamente, conforme ele bem entender, conforme ele achar melhor. Ei, você não sabe trabalhar como ele sabe. Você não sabe agir como ele sabe. Você não sabe operar como ele sabe. Ele tem suas formas de trabalhar na vida dos seus vasos de barro, na vida dos seus vasos. Você tem sido um vaso de honra ou vaso de desonra? Se você tem sido um vaso de desonra, o Senhor, ele te ama. E ele quer pegar esse vaso de desonra e transformá-lo em um vaso de honra. Ele quer te transformar em um vaso de honra. Este vaso de barro,
barro que não tem valor para o homem, tem valor para Deus. Você é um vaso de barro e para o homem você não tem o mínimo valor, mas para o Senhor você tem um grande valor, porque o Senhor ele não trabalha com vaso de ouro, ele não trabalha com vaso de prata, ele trabalha com vaso de barro. Você é vaso de barro nas mãos do oleiro. E ele está cuidando de você nos mínimos detalhes, então não se preocupe. Se você está quebrado, está aí juntando só os cacos, o Senhor, ele vai te refazer novamente. Ele vai pegar os cacos e dos teus cacos ele vai fazer surgir uma nova história. E você irá glorificar o nome do Senhor com o lindo testemunho que ele irá te entregar. O nome dele será glorificado, porque o Senhor, ele está usando as lutas, os desertos, as provações para fazer de você um vencedor, para te amadurecer, para te fazer crescer, para te fazer glorificar o nome dele com o lindo testemunho que ele vai te dar. As lágrimas, as lutas, os cacos desse vaso que se quebrou farão parte do teu testemunho, porque Deus, ele não trabalha com vaso de ouro, e sim com vaso de barro, que é o que você tem sido nas mãos do oleiro. Continue sendo um vaso de barro, continue sendo um vaso de barro, mas um vaso de barro que ouve a voz do oleiro, assim como Jeremias foi. Ele atentou para a voz do Senhor. O Senhor deu 2 ordens a Jeremias: levanta-te e desce. Jeremias, ele levantou e desceu à casa do oleiro, e ele estava atento para ouvir a voz do oleiro, para ouvir as palavras do Senhor. Esteja atento, esteja de pé para ouvir as palavras do Senhor, e se for necessário descer a casa do oleiro, desça a casa do oleiro, porque o Senhor, ele tem sua forma de trabalhar na vida dos seus vasos, ele tem sua forma de agir na vida dos seus vasos. Vasos de barro, vasos de honra, que é o que você tem sido para o Senhor. Você tem um grande valor para Deus, você tem um grande valor para o oleiro. Você hoje pode estar quebrado, mas se estás quebrado na mão do oleiro, não se preocupe, porque ele vai te refazer.